Olá, bom dia para você que está assistindo essa live na sexta-feira, mas eu estou gravando ela hoje, quinta-feira, porque amanhã eu vou estar no curso, mas eu não podia deixar de ler e estudar o verso 7 do capítulo 6, que é o que corresponde a esse dia, né? Estamos há 115 dias lendo o livro de Eclesiastes, estamos exatamente no meio, na metade do livro. Estamos no capítulo 6, o livro tem 12 capítulos, e estamos no verso 7. Então, bom dia para você que está aqui comigo. Espero que você desfrute muito do que Salomão vai nos ensinar hoje, tá? Então ele diz assim, vamos à leitura do verso 7. Ele fala assim: quando o prato é farto, mas a alma continua com fome. O que acontece quando a vida te dá uma fartura e você não se alimenta, portanto a sua alma continua com fome, né? Todo o trabalho do homem é para se alimentar, né? É a frase dele, né? Todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Salomão está dizendo assim, tudo que o homem faz é para se alimentar, mas ele nunca se sacia, nada é suficiente, né? De que fome é essa que ele está falando? Ele está falando de uma fome que nenhum banquete resolve, né? É a fome da alma, é a fome de se sentir pertencendo à vida, fazendo parte da vida, né? A gente vive correndo atrás de mais, a gente quer mais tempo, a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais propósito, e quanto mais a gente consegue, mais a gente parece que sente falta. O buraco parece que aumenta, em vez de diminuir, aumenta. A gente põe areia, põe areia, põe areia, põe areia, em vez de tapar o buraco aumenta. Então é isso que o Salomão está observando, é um pensamento amargo, e ele diz assim, todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo, nunca satisfaz o seu apetite. Triste, não? Quem nunca, né? Tem dias que a gente termina o dia, né? Termina a jornada de trabalho, a gente comeu bem, a gente pagou as contas, mas chega no final do dia, sente um vazio que a gente não sabe explicar. Por que será que eu estou me sentindo assim vazia? Fiz tudo direitinho e estou me sentindo vazia. O que será, né? Então é sobre essa fome que Salomão quer falar com a gente hoje. E quem sabe a gente vai rir dela um pouquinho também, né? Então, Hellinger dizia assim, a alma sente fome quando o amor não chegou até ela. Então, se aquilo que se desenrolou naquele dia não se desenrolou com amor, a nossa alma sente fome, sente o vazio, né? Tem várias histórias. Eu tive uma vez uma cliente que comia compulsivamente. A gente foi trabalhando e a gente percebeu que a mãe dela era ausente, emocionalmente ausente. Ela estava presente, mas estava sempre com alguma questão dela fora, não com a filha nem com os filhos. Então, a filha estava tentando engolir na comida, substituindo aquilo que ela não recebeu em afeto. Eu não quero julgar a mãe, ok? Sem julgar a mãe, mas era uma mãe que não estava disponível para os filhos. Hoje em dia a gente coloca, né, narcisista, isso, aquilo. Não, sem julgar, não conhecia a mãe, não posso julgar, nem quero julgar. Mas essa filha estava querendo tampar o buraco de afeto com a comida, né? É isso aí que a gente trabalhou. E eu mostrei para ela que era aquilo que a mãe dela tinha para dar para ela. Não adiantava ela querer o que a mãe não tinha para dar. Não adianta ela querer maçã se a mãe é uma laranjeira. A mãe dá laranja, ela não dá maçã. Às vezes a gente quer a maçã, mas não é de lá que vai sair a maçã, né? Foi difícil, mas ela se deu conta, conseguiu se aliviar, conseguiu aceitar a mãe do jeito que a mãe era, né? E recebeu o que a mãe tinha para dar para ela, que eram laranjas, não eram maçãs, não era o que ela queria, não. O que ela queria era comida? O que ela precisava era comida? Não, ela queria colo.
Ela queria colo dessa mãe. Mas essa mãe provavelmente não teve colo da mãe dela também. Essa mãe não sabia dar colo. Mas ela sabia o que queria. Então, eu sempre dou, seja você a sua boa mãe. Dá você esse colo para sua criança. Se acolhe, conversa, se acarinha, né? Não precisa herdar o vazio da mãe, que também não teve, né? Uma fome que sem fim, né? Pode ser o eco de um amor interrompido, que era o caso, né? É algo que faltou lá atrás e que a gente continua tentando compensar. Faltou na nossa infância e a gente, como adulta, fica na fantasia de que vai conseguir compensar. Não vai conseguir, né? O que a constelação vai nos mostrar é que a verdadeira saciedade não vem de encher, vem de incluir. Olha a diferença. Não vem de encher o buraco, mas vem de incluir quem deu o que podia, né? É assim, né? Freud dizia, né? O Freud, pai da psicanálise, ele que trouxe a ideia do inconsciente, ele dizia assim que o desejo é como um fogo eterno. Ele sempre aparece de uma forma diferente, porque o ser humano nunca se satisfaz totalmente, é o que dizia Freud. Ele dizia assim, o homem civilizado trocou parte da sua felicidade por um pouco de segurança. É verdade. É importante para nós a segurança. Para mim né? Então, Salomão via nisso uma ironia, né? Porque o preço, uma vida segura, o preço da segurança, segundo Salomão, é o tédio. Né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. É seguro, você sabe o que vai acontecer um passo depois do outro, você não quer que mude nada. Isso é tedioso, né? Então, aí também nasce, quando a gente está super protegido, quando a gente super se protege, a alma, ela quer diferente, ela quer novo. E a gente sente que está menos, né? É o que Freud dizia. O escritor que eu tenho mencionado essa semana, o Irving Yalom, que escreveu O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, ele também escreveu, ele é psiquiatra, né? Ele escreveu O Carrasco do Amor. E ele também escreveu um livro muito legal, Quando Nietzsche Chorou. Eu conheci Nietzsche através do Yalom nesse livro, porque é mais leve, mais fácil de entender. E aí depois é que eu fui ler Nietzsche realmente, porque de primeira eu não consegui. Foi bem difícil. Mas eu recomendo, se você tiver interesse em conhecer Nietzsche, Quando Nietzsche Chorou, do Irving Yalom, né? Então lá ele diz o seguinte, que grande parte da nossa ansiedade vem da nossa recusa em aceitar que a gente é finito. Nem passa na minha cabeça que em algum momento dessa minha existência, eu vou deixar de existir. Isso não passa na minha cabeça. E dos jovens, muito menos ainda. Os jovens têm a certeza que eles vão viver 1000 anos, que a vida é eterna, ele pode fazer absolutamente tudo. Nada vai perturbar a vida dele, né? E isso nos causa ansiedade, pensar que a qualquer momento... Como chamava? Vou lembrar o nome já, escapou. É o que me iniciou na vida espiritual. Um livro. Então, o Irving Yalom diz assim, a busca por um sentido é o antídoto, buscar um sentido. Então, a qualquer momento, não vou lembrar agora porque eu quero lembrar e aí eu vou me atrapalhar aqui. Deixa eu ver, se vier eu falo para vocês. É buscar um sentido, né? Então, para acalmar a ansiedade, para acalmar essa fome de a gente não sabe o quê, ele dizia que a gente precisava olhar para a morte, né? Porque enquanto a gente não olhar para a morte, não olhar que a gente é finito,
a gente fica devorando a vida com pressa, e não sente o sabor. Olha que bonito. A gente devora a vida com pressa e não sente o sabor. Tem pressa, tudo é com pressa, com pressa, com pressa. E a gente passou e não viu nada. É a história da velocidade. Você está num carro a 200 por hora, você não vê o que está acontecendo lá fora. Mas se você tiver 50, você vai conseguir ver que tem uma árvore, que tem uma cidade, que tem um telhado interessante, que tem uma vaca, sei lá, tem o que no meio do caminho? Se enxerga o meio do caminho, reduzindo um pouco a velocidade, né? E dessa fome de viver, tem o Jorge Amado, né, no livro dele, Gabriela Cravo e Canela, ele mostra como o desejo é algo vital e ao mesmo tempo perigoso. A Gabriela, ela não busca status, ela não busca poder, ela só quer o prazer de existir, né? Enquanto os homens da cidade todos se alimentam de convenções, isso, aquilo, tem que fazer nisso, tem que fazer aquilo, tudo pelas regras e tal, ela quebra todas as regras, ela se alimenta de vida, né? Na realidade, ali, nessa história, Gabriela Cravo e Canela, ela é a única saciada, ela é a única que não sente fome de nada, ela está ali vivendo a vida com o que a vida oferece e desfrutando do que a vida oferece, sem dogmas, sem proibições, né? É isso. Tem a Clarice Lispector, minha querida Clarice Lispector, no livro que eu estudei acho que mais de um ano para ler esse livro, para entender, né? A Paixão segundo GH, que também cada frase é um livro. Você pode pegar uma frase e escrever um livro a respeito, né? Já falei desse livro aqui, de uma mulher que perde absolutamente tudo, e aí coisas materiais, máscaras que ela usava na sociedade, com os amigos, né, que não era realmente ela, né? E aí quando ela perde absolutamente tudo isso, ela atravessa um portal, um umbral, ela sai do lugar dela de aristocrata, rica, e ela vai até o quarto da empregada. Ela entra naquele mundo que ela não conhecia, o quarto da empregada, e daí ela se vê nua lá. A Clarice escreve lá assim que perder-se é achar-se perigoso. Então a fome dessa personagem da Clarice não era fome de pão, né? Era fome de ser. Então quando ela passa aquela porta da área de serviço, ela já começa a se transformar, porque ela nunca tinha entrado na área de serviço na vida dela. Então ela passa pela área de serviço e entra no quarto do empregado. E aí ela descreve o quarto do empregado, a parede, o armário, a barata. Tem tudo naquele quarto. Nossa. Ali ela finalmente entende o que é ser, né? Livros muito bons, que me fizeram crescer e que eu super recomendo vocês, né? E tem um filme maravilhoso com a Julia Roberts, que eu já falei aqui, Comer, Rezar e Amar, né? Que o filme conta a jornada de uma mulher que tem absolutamente tudo, mora em Nova York, é famosa, tem um bom casamento, tem uma casa linda, tem viagens, tem sucesso, mas sente um vazio existencial que ela não aguenta mais. Ela chora. Até que finalmente ela quer se divorciar, é um divórcio doloroso, e aí ela decide ir embora de Nova York, tirar um ano de não fazer nada. Ela tem condições, então para onde ela vai? Ela vai para a Itália. E na Itália, o que tem de melhor na Itália, além dos italianos? Tem a comida. Nossa, a comida da Itália, não importa se você vai no restaurante chique, 5 estrelas, 12 estrelas, ou você vai no boteco ali da esquina tomar um café. Assim, o café do boteco da esquina vem com desenho, é tudo muito caprichoso, muito gostoso, não importa onde você come, é sempre a comida lá, ela é feita com muito amor, a gente sente na hora que come, né?
Então ela, nesse filme, ela aprende a comer sem culpa, porque em Nova York ela tinha que ser magrinha, ela tinha que estar na linha, porque ela era uma mulher de sucesso. Aqui ela não é nada, ela não é ninguém, ela prende o cabelo no rabo de cavalo, tá calor, ela sai andando no meio das ruas de Roma, né? E aprende a tomar sorvete, comida, muito legal. E daí chega um momento que ela tá com a barriguinha bem cheia, bem saciada, e agora ela diz, bom, agora eu vou buscar a espiritualidade, e ela vai para a Índia, procurar um mestre lá. E tem todos os ensinamentos do mestre também lá na Índia. Eu gostei mais do livro do que do filme, mas pode fazer os dois. Lê o livro, vê o filme, vale a pena, né? Mas ela aprende a oração, o que significa a oração, a paz na alma dela. Ela começa a se relacionar com a alma dela através da oração, né? E aí o mestre diz, por que você não vai para Bali? Ela vai para Bali. E aí o que acontece em Bali? Ela reencontra o amor. Mas não como uma salvação, mas como uma reconexão com a consciência dela. Esse encontro do que ela estava inteira, encontra alguém inteiro também, né? O filme é uma fábula sobre esse verso de Salomão. Todo o trabalho do homem é para a boca, mas a alma continua com fome. Aí, no caso, ela viajou o mundo buscando o que estava dentro dela o tempo todo, né? O direito dela sentir, o direito dela amar. Ela teve que fazer toda essa travessia para poder chegar no direito dela amar, né? Então, como diria Salomão, ela aprendeu que o verdadeiro banquete é estar em paz com a própria alma, né? Na hora que ela estava em paz com a própria alma, ela encontrou alguém em paz com a própria alma também, e daí eles puderam se encontrar, né? Muito, muito bonito. Vamos ver aqui o que mais que eu tenho. Perguntas para hoje. Então, as perguntas que eu proponho para hoje é a gente parar para pensar o que em mim ainda sente fome. Parece que está tudo bem em volta, mas eu não estou associada. Eu sinto fome. O que será? Será que tem isso dentro de mim? Que lugar dentro de mim tenta provar de que eu mereço? Para quem eu quero provar o tempo inteiro? Olha, eu estou fazendo isso porque eu mereço, eu sou capaz, eu sou merecedora, né? E a minha terceira pergunta seria, hoje, pensando na nossa vida de hoje, eu na minha, você na sua, o que seria um alimento para minha alma? O que seria um alimento para a sua alma? E não uma distração. Não algo que me distraia, algo que realmente me alimente. E eu estou fazendo um grande esforço para procurar alimentos para a alma. A leitura do livro de Eclesiastes aqui com você é esse esforço de eu não me distrair com bobagem, não me distrair com TikTok, para buscar a literatura, para buscar os filósofos, os que vieram antes, tudo que eles ensinaram, juntar e compartilhar aqui, porque eu estou estudando isso e tenho a graça, o privilégio de ter vocês aqui estudando comigo. Maravilhoso, fico super feliz, porque isso está alimentando a minha alma, eu sinto isso. E você, né? Você está se permitindo saborear aquilo que a vida te traz? Você está se alimentando daquilo que a vida te traz? É uma pergunta para a gente se fazer, né? Vamos para a nossa meditação final. Então a gente solta o ar, acalma a fala dentro de nós. Já que falamos na Itália, vamos nos imaginar numa cozinha. Vamos imaginar aquelas cozinhas antigas, grandes, que a gente vê nos filmes.